A paz seja com todos os irmãos da Igreja de Deus e também os ouvintes da Santa Palavra de Deus. Dando continuidade em nossos estudos, hoje trazemos o título O Julgamento das Nações no Milênio. O verso áureo que nós vamos considerar está em Salmos capítulo 96, verso 10. Diz assim: Dizei entre os gentios que o Senhor reina, o mundo também se firmará para que se não abale. Julgará os povos com retidão. Objetivo: analisar a relevância das profecias bíblicas na história do povo de Deus e em que estas impactam a fé da Igreja hoje. Inspirado pelo Espírito Santo, os profetas traçam o panorama completo de todos os acontecimentos envolvidos o reino de Deus, desde os tempos mais remotos das histórias bíblicas até a volta do Messias e o estabelecimento do seu reino. E uma das causas que vamos analisar nesta lição é o julgamento das nações durante os 1000 anos do reinado de Cristo. Como se dará o julgamento dos povos nesse tempo? A Bíblia mostra claramente que as nações serão julgadas com vara de ferro no reino de Cristo. Logo, trata-se de nações inimigas, tão inimigas a ponto de serem quebradas como vasos de oleiros. Apocalipse capítulo 2, verso 27. O texto acima, evidentemente, se cumprirá no reino do Messias. No entanto, quando isso acontecerá? Não obstante o reino de Deus estar entre nós, como diz a palavra de Jesus em Lucas capítulo 17, verso 21, hoje a terra não é o seu reino ainda. Jesus disse que o seu reino não faz parte do governo desse mundo, justamente porque ele é de procedência celestial. Adão perdeu o domínio que o Criador lhe deu sobre a obra da criação. Portanto, hoje, o mundo está sob o governo do homem, e o inimigo de Deus influencia os governantes da terra contra o domínio do Altíssimo, de modo que não aceitarão o seu ungido. E isto provoca a ira de Deus, pois, como diz Salmo 2, os reis da terra se levantam e os governos do mundo consultam juntamente contra ele e contra o seu ungido. Apocalipse capítulo 17, verso 14 e capítulo 19, verso 19. A profecia diz que Jesus colherá o joio do seu reino. Isto indica que virá um tempo em que a terra se tornará o reino de Cristo. Porém, pelo menos durante boa parte do milênio, haverá ainda opositores ao seu governo. E por esta razão, ele os regerá com cetro de ferro, e estas nações serão quebradas como um vaso de oleiro. Em Salmo capítulo 110, verso 2 e 9, diz assim: O Senhor enviará o cetro da sua fortaleza desde Sião, dizendo: Domina no meio dos teus inimigos. Mateus 13, capítulo 13, verso 41 também. Consequentemente, Paulo afirma que Jesus há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Então, as nações sobreviventes do Armagedão estarão sob o governo teocrático e terão que se adaptarem ao domínio de Cristo. Toda a carne irá adorar o Rei em Jerusalém, pelo menos uma vez por ano. Isto confirma que se trata de pessoas normais, pois estarão em corpo humano. Neste texto, portanto, Isaías não fala da igreja, pois esta já estará em corpo transformado e reinará com Cristo por 1000 anos. Segundo Daniel capítulo 2, versos e capítulo 7, diz: Desde os dias de Nabucodonosor, o mundo está sobre o governo de 4 potências mundiais, e somente com a volta do Messias
os reinos do mundo passarão para o seu domínio. Quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta, os reinos do mundo passarão para a mão do Senhor, e o seu ungido reinará para todo sempre. Apocalipse capítulo 11, verso 15, capítulo 20, verso 6, capítulo 5, verso 10. Isaías capítulo 66, verso 23, e 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 e Salmo capítulo 2, verso 2. Como estará a terra no reino de Cristo? Após a entrada do pecado no mundo, a terra foi generalizadamente amaldiçoada e a morte começou a reinar sobre toda a criação. Hoje, porém, todas as pessoas estão sujeitas a passar por sofrimentos, injustiças, enfermidades e morte. Com a volta de Jesus, no entanto, a situação será inversa. A maldição será retirada da terra, e somente aquele que pecar será amaldiçoado. Segundo as profecias de Isaías, ninguém morrerá antes dos 100 anos, pois nesta faixa etária a pessoa será considerada ainda criança, e não haverá razão para que alguém morra sem completar os seus dias. Isaías capítulo 65, verso 20. Que sucederá à nação que se recusar subir a Jerusalém? Deus faz que a chuva desça sobre justos e injustos, e o sol se levante sobre maus e bons. Mateus capítulo 5, verso 45. Naquele dia, outra vez haverá diferença, assim como no dilúvio, e os justos não sofrerão as consequências do pecado alheio, pois cada um individualmente arcará com as consequências dos seus atos. Que pessoas sobreviverão em carne do Armagedão? Não é uma fantasia? Eis o que disseram Zacarias e Malaquias. Zacarias capítulo 14, versos 16 e 17 diz assim: E acontecerá que todos os sobreviventes de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para o adorar ao Rei Yahvé dos exércitos, e para celebrar a festa das cabanas. E acontecerá que aqueles de todas as nações da terra que não subirem para adorar o Rei Yahvé dos exércitos em Jerusalém, a chuva não cairá sobre eles. E também Malaquias capítulo 3, verso 18 diz assim: E voltareis e distinguirei entre os justos e os iníquos, entre os que adoram a Deus e os que não adoram. Que prometeu Deus a Abraão em relação ao reino messiânico? A Abraão, Deus fez a promessa de fazê-lo herdeiro do mundo, ele e a sua posteridade, por meio de Isaque, uma figura do Messias. Romanos capítulo 4, verso 13. Portanto, esta promessa Deus cumprirá no reino de Cristo, e o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 17, verso 14. E capítulo 19, verso 16. E 1 Timóteo capítulo 6, verso 15. Que Deus nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Reinará sobre as nações.